falso e mentiroso. É falso porque não possui amparo, nem estatutário, tem em mãos o Estatuto do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, partido ao qual faço parte há 25 anos, nesta casa, com 5 mandatos e mais um de vereador, todos pelo PMDB, deputado Bosco Saraiva. Nas minhas mãos, eu tenho o Estatuto do PMDB. O artigo 47, que trata das bancadas parlamentares, diz o seguinte: as bancadas constituirão suas lideranças. Está escrito aqui no artigo 47 do Estatuto do PMDB. O regimento interno desta casa, isso aqui apresento, ou seja, é o regimento interno da Assembleia Legislativa, no seu artigo 10, diz: os deputados são agrupados por partidos, blocos ou bancadas, cabendo-lhes escolher um líder que funciona como porta-voz ou interlocutor perante os órgãos da Assembleia Legislativa, deputado presidente. Por isso, quando eu afirmo e provo a falsidade do teor deste documento, e mais do que isso, presidente Abdala, ele é mentiroso. Repito, reunião extraordinária da Executiva Estadual e parlamentares. E parlamentares não existe, deputado Abdala Frache. Eu, como membro do partido, fui convocado e não participei. Deputado Vanderlei Dallas, como membro do PMDB, foi convocado e não participou. Portanto, esta informação é mentirosa e o documento que foi dado entrada na mesa dessa casa é um documento sem nenhum valor legal, porque não tem amparo estatutário, regimental e muito menos ele traz a verdade. Mas este documento, senhores deputados, eminente deputado Serafim Corrêa, ele traz também uma verdade cristalina. É interessante falar isso, no momento que ele é mentiroso, mas ele também é verdadeiro. Ele traz a verdade da truculência, a verdade da arrogância de quem conduz o partido, entendendo que os seus membros têm que fazer e têm que seguir as suas orientações, quer seja ela certa ou errada. Isto aqui, senhores, é retrato de uma retaliação pública, e uma retaliação, deputado Vanderlei Dallas, assinada, porque não é competência da Executiva Estadual interferir na escolha da liderança do partido aqui nesta casa. Não é competência pelo Estatuto e muito menos pelo regimento da casa. Assim como não é competência retirar os cargos, retirar a função de vice-líder do partido, porque o partido, ao ter 3 membros, é o regimento interno da casa que diz que todas as agremiações partidárias com mais de um parlamentar têm direito a uma vice-liderança. Portanto, não é a executiva que, de forma arbitrária, de forma absolutamente intransigente, mas para todos nós que conhecemos, sabemos que essa é a marca registrada da liderança do PMDB no nosso Estado. Agora a pergunta que vem, que nós fazemos, deputado Bosco Saraiva, é o porquê que está acontecendo isso. Mas tem uma outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, que é de uma outra verdade, que é a verdade com que o senador Eduardo Braga, presidente do PMDB, presidente regional do PMDB, costuma agir. Ele sempre age de forma espreita, às escondidas. Ele não assinou, mas determinou que o secretário Miguel Bianco pudesse cometer esta truculência a seu pedido e por sua orientação, porque sem a sua orientação e sem a sua determinação, o secretário Miguel Bianco não faria isto aqui. Então, isto aqui é determinação do senhor Eduardo Braga, que se esconde. E que, diga-se de passagem, quem conhece sabe que não é a primeira vez e que este é um comportamento habitual do senador. Se escondeu lá no votamento do impeachment da presidente Dilma, deputado Sinésio Campos. Depois de ter sido agraciado com as benesses do governo federal durante 8 anos do seu mandato, de ter endeusado o Lula e a Dilma nos 4 cantos desse Estado, na hora em que a Dilma entrou em dificuldade,
Na hora que a Dilma e o Partido dos Trabalhadores precisou da reciprocidade do senador Eduardo Braga, na ocasião, o ministro de Minas e Energia, o que fez o senador Eduardo Braga? Se afastou do ministério alegando uma doença grave, se afastou às vésperas da votação do impeachment, não participou da votação do impeachment. 30 dias depois está lá o senador alegre e sorridente, junto ao já presidente Temer, para cobrar a fatura e querer ser ministro da integração nacional. Para a felicidade de todos nós brasileiros, ele não teve o seu anseio atendido e, por esta razão, começou a agir contra os interesses da nação, sendo contra a reforma da Previdência, sendo contra a reforma trabalhista, porque os seus interesses pessoais não haviam sido atendidos. Graças a Deus que não foram. Porque, senhores, aqui eu começo a explicar as razões pelas quais não apoio o senhor Eduardo Braga nesta campanha. Não apoio o senhor Eduardo Braga nesta campanha, deputado Bosco Saraiva, porque, embora tenha 25 anos de PMDB, de jamais ter pertencido a outro partido, nunca fui chamado para participar da escolha de um candidato do PMDB. Alguém pode perguntar, mas existe alguém dentro do partido com maiores condições do que o Eduardo Braga para ser candidato a governo? Eu digo não, a resposta não é cristalina, mas eu quero, como membro do partido, eu quero poder ter oportunidade de me manifestar. Por esta razão, eu não apoio o senador Eduardo Braga. Eu não apoio o senador Eduardo Braga nesta eleição, porque o senador Eduardo Braga, como membro, ou melhor, como presidente do Diretório Regional do PMDB, deveria apoiar os seus companheiros quando os seus companheiros foram candidatos na eleição passada, na eleição municipal. E eu, como líder do partido, fui buscar o apoio do presidente do meu partido, do senador Eduardo Braga, para apoiar os nossos candidatos. Não recebemos apoio absolutamente nenhum. Cito o Tonho de Codajás, o Carlos Dias de Barcelos, o Henrico de Urucará, cito São Gabriel da Cachoeira e cito mais ainda, o município de Presidente Figueiredo, onde o senador queria impor a revelia dos interesses dos membros do diretório municipal, apoio a um candidato que não era do interesse do diretório. Queria mais do que isso, queria impor um nome para ser candidato a vice-prefeito no município de Presidente Figueiredo, sem que nós sequer soubéssemos qual é o currículo político daquele cidadão. Por esta razão, nós não aceitamos. Por esta razão, a partir daí, começaram-se as retaliações. Ora, como é que eu posso estar num partido que não respeita a vontade dos seus filiados? Como é que eu posso apoiar um candidato que não apoia os seus companheiros? E aqui, deputada Alessandra, vejo que a senhora chegou ao plenário. Eu estava, antes da sua entrada, dizendo que este documento apresentado nesta casa, ele é mentiroso e ele é de conteúdo falso. Eu estou inscrita para falar, se o senhor puder deixar um pouco do tempo do partido, eu agradeço. Os 5 minutos da senhora está assegurada. Do partido que eu tenho direito de falar. Os 5 minutos que a senhora tem direito, a senhora está assegurada. Eu peço ao presidente que possa adicionar. É porque só restam 4. Presidente, eu quero meus 5 minutos também. Não, presidente. Eu quero que, presidente, pode adicionar o tempo do PDT ou o tempo do PDT. Momento. O deputado Vicente está na tribuna. Quero informar para vocês que tempo para falar aqui na gestão do deputado Abdala nunca foi problema para ninguém, ainda mais com esse monte que tem aqui escrito, para não dizer o contrário. Vossa Excelência vão falar aqui até 6 horas da tarde, não tem problema nenhum. Ok. Agora, vamos deixar o deputado Vicente terminar. Presidente, eu gostaria de informar a Vossa Excelência que o deputado Sinésio Campos cedeu 5 minutos do seu tempo para ser incorporado ao meu tempo, que o deputado Adjuto Afonso também igualmente cedeu 5 minutos do PDT. Deputado Augusto Ferraz. O deputado Augusto Ferraz, da mesma forma, concederam. E eu gostaria que Vossa Excelência... Eu já concedi também o tempo do Podemos, para que não tenha... Pode ter outro problema aqui nesse plenário hoje, agora tempo não haverá, pode ter certeza disso.
Então, senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pela compreensão e agradeço aos deputados que me concederam tempo, e eu estava me dirigindo à deputada Alessandra Campelo, quando estava falando que esse documento, além de conteúdo falso, é mentiroso, porque não tem amparo regimental, e mentiroso porque diz que a reunião foi com parlamentares, e os parlamentares, dos quais eu faço parte, deputada Alessandra, não participaram. A única a participar foi Vossa Excelência. Mas eu queria, deputada Alessandra Campelo, nessa oportunidade, me dirigir exclusivamente a Vossa Excelência para dizer que Vossa Excelência é uma grande companheira, é uma grande parlamentar e faz parte de um grande partido, deputada Alessandra. E por possuir esta característica, eu diria que Vossa Excelência não precisa entrar na liderança do PMDB pela porta dos fundos. Vossa Excelência precisa entrar pela porta da frente. E a porta da frente, presidente, a maneira de corrigir esta falha deste documento, deputada Alessandra, e aqui eu já declino, dizendo a Vossa Excelência que voto em Vossa Excelência como nova líder. Vossa Excelência, para poder ser líder de direito do PMDB neste partido, precisa ser escolhido pelos seus membros. É isso que está escrito no Estatuto do PMDB. Portanto, sugerindo a Vossa Excelência que possa fazer, já de antemão, antecipando publicamente o meu voto em Vossa Excelência, sugerindo que Vossa Excelência possa fazer uma ata da reunião dos membros, acredito que o deputado Vanderlei Dallas fará a mesma coisa, escolhendo-a para ser a nova líder do partido. Esta é a maneira que eu entendo que Vossa Excelência poderá ocupar este espaço tão importante. Eu entrei pela porta da frente, Vicente. Onde eu entro e saio é sempre pela porta da frente, deputado Vicente. Deputada Alessandra. Mais respeito, Vicente. Vossa Excelência vai ter... Mais respeito, Vicente. Deputada Alessandra. Meu colega. Meu colega, eleição passa, eu vou lhe ouvir. Eu entro e saio sempre eu peço pela aos porta deputados da frente, que, eu não por me favor, escondo. respeitem o orador que está Mais na tribuna. respeito, Vicente, eleição passa, Vicente. Deputada Eu acho que com o tempo Deputada que você Alessandra. tem de tribuna, Deputada você Alessandra. Eu estou concedendo uma parte a ela. Deixa ela falar, presidente, por gentileza. Por favor. Vicente, com o tempo que você tem de tribuna e experiência política, colega, eleição passa. Eu acho que você, com a experiência que você tem, meu colega, eu só tenho 2 anos e meio de parlamento, você poderia ter mais respeito ao falar comigo. Eu entrei no PMDB pela porta da frente, eu entrei na liderança do partido pela porta da frente, por uma decisão da executiva. A decisão de Eduardo Braga ser candidato foi uma decisão da convenção, da qual você não participou, mas que foi convidado publicamente, inclusive. Então, meu amigo, não me meta numa confusão que não é minha, que é uma decisão sua de não apoiar Eduardo Braga. Então, por favor, com toda a experiência e o tempo que você gosta de dizer que tem de partido, a eleição vai passar. Então, não venha dizer que eu entrei pela porta dos fundos, porque eu entrei pela porta da frente. Eu entrei no PCdoB e saí pela porta da frente. Eu entrei e saí entrei no PMDB pela porta da frente e entrei na liderança do PMDB pela porta da frente. Então, não venha desvirtuar as coisas, tá certo? Agora, se você quer sair pela porta dos fundos ou não, aí é um problema seu, resolva com quem você tiver que resolver. Agora, não me meta nessa confusão de bastidores aí sua, tá certo? Resolva com quem você tiver que resolver. Agora, eu não vou entrar nessa baixaria aí que vocês estão querendo fazer, não. E nessa confusão que vocês estão querendo fazer para disfarçar um apoio, uma falta de lealdade e simplesmente uma infidelidade partidária que vocês estão cometendo desde o início do primeiro turno e que estão querendo usar agora isso aqui para disfarçar algo que vocês estão fazendo, que é apoiar um candidato de outro partido. Isso aqui, querido, comigo não cola. Deputada Alessandra, eu agradeço a manifestação de Vossa Excelência. Digo que não vou entrar nessa discussão pequena e menor que Vossa Excelência tenta me induzir. Quando eu disse, deputada Alessandra, e aqui eu gostaria de pedir e reiterar a minha fala, quando eu disse que Vossa Excelência tem o direito, exatamente pelo respeito que tenho pela senhora, pela sua trajetória e pela parlamentar que a senhora é, e sugerindo e declinando desta tribuna o meu voto. Quando eu falo, deputada Alessandra Campelo, para não entrar pelas portas dos fundos, é porque este documento aqui, ele não tem valor legal nenhum.
Ele não tem valor legal porque ele não tem amparo no Estatuto do PMDB, ele não tem valor porque ele não tem amparo no regimento da Casa. Por esta razão é que eu estou sugerindo, faça uma ata que nós, os seus colegas, escolheremos, porque Vossa Excelência tem... O PMDB é um grande partido, deputada Alessandra. O PMDB tem uma história que não pode ser manchada pelo comportamento de qualquer dos seus membros. Então, é por esta razão, e seguindo religiosamente aquilo que diz o Estatuto do PMDB, é que eu estou sugerindo a Vossa Excelência. Mas eu estava, e agora volto para o meu pronunciamento inicial, para dizer as razões pelas quais não apoio o candidato do meu partido. E eu estava dizendo, senhores, e a convivência e o tempo, ela serve exatamente para nos mostrar e nos ensinar os caminhos que a gente deve tomar. Eu vejo nesta candidatura, uma candidatura que não interessa, não está em jogo os interesses da sociedade, o interesse da população, mas sim os seus interesses pessoais. Eu lembro que lá atrás, muito atrás, existia uma expressão que dizia que mentir, aliás, prometer e não cumprir é pior do que mentir. Eu vi lá no governo do senhor Eduardo Braga, lá atrás, ele fazer a afirmação que ia construir o gasoduto Quari-Manaus para que pudéssemos ter uma nova matriz energética no nosso estado e com isso baratear o custo da energia. Eu pergunto de todos os senhores e pergunto de todos aqueles que me assistem, que nos ouvem nesse momento, quanto foi que baixou a conta de energia na casa de vocês após a construção, a conclusão do gasoduto Quari-Manaus? Mas, por outro lado, e aí para mostrar exatamente aquela, dizer uma coisa e fazer outra, todos vocês lembram do aumento na conta de energia que atingiu a todos, aos ricos, aos pobres, às empresas e aos moradores lá do Prosamin, aos moradores do Viver Melhor, a população humilde da cidade, que ultrapassou de 40% de aumento. É por esta razão que eu não apoio o senhor Eduardo Braga. Quando a deputada Alessandra Campelo afirma que eu não apoio nenhum candidato, eu me mantive no meu direito de ficar no meu canto, quieto, absolutamente quieto, e liberando todos aqueles que me acompanham para votar e acompanhar quem quiser. Esta foi a minha postura, porque tem comportamento, e o meu comportamento nesta casa é testemunha disso, ou seja, sempre tive comportamento democrático. Por essa razão, senhor presidente, eu concluo a minha fala, me dirigindo a Vossa Excelência. Cabe a Vossa Excelência aceitar ou não isto aqui. Se houver qualquer dúvida, aconselho solicitar um parecer da Procuradoria ao tempo em que digo, desconsidere, mesmo ele não sendo verdadeiro, mas este parlamentar já foi, pelo que está escrito aqui, tá certo? Excluído das suas funções e não vou brigar por elas. É assim que essas pessoas agem. Por esta razão, considere vago, da minha parte, a liderança do PMDB, até que um documento com teor e com legalidade possa ser dado entrada para que esta casa não incorra em acolher documento que não seja retrato da verdade e que não tenha um amparo legal. Tenho dito.